Olá, meu nome é Arthur Franco e nesse vídeo eu vou demonstrar como nós podemos criar duas tabelas com relacionamento entre elas dentro do SQL Server. Primeiro, nós vamos olhar aqui o modelo que eu criei, onde eu tenho duas tabelas, uma de categoria e outra de despesas. E como que funcionam essas duas tabelas? Na tabela de categoria, eu tenho listado o código da categoria e a descrição da categoria. Na tabela de despesas, eu tenho o código da despesa, uma descrição da despesa, o valor gasto nessa despesa, o dia, data e hora, e o código que faz o relacionamento com a categoria. Por exemplo, eu tenho uma despesa no qual o título, a descrição da minha despesa é compras mês, o valor dela R$250, a data 2014-05-09, lembrando que todos os campos dentro do SQL Server que armazenam as datas sempre são ano, depois o mês, depois o dia. E aqui eu tenho um número 6, que é o código da minha categoria. Quando eu for ver na minha tabela de categorias, eu tenho lá 6 supermercado. Então, para eu criar essas tabelas dentro do SQL Server, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o SQL Server Management Studio. Eu vou me conectar nele. Como que eu faço essa conexão, como que eu instalo o SQL Server, vocês vão poder ver no meu blog ou no meu site, Dicas e Códigos Web. O endereço está ali abaixo. É só conferir lá o guia de instalação, um tutorial bem simples de como instala ele, como configura ele, para vocês poderem começar a utilizar o SQL Server. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar em Nova Consulta, e baseando naquele modelo que já existe, e eu vou passar alguns comandos básicos do SQL Server para que a gente possa criar um database, acessá-lo e criar aquelas tabelas. O objetivo dessa videoaula é apenas a criação das tabelas com relacionamento. Eu não vou explicar aqui os códigos para inserção dos dados, nem para atualização e nem os demais códigos. É apenas focar apenas na criação das tabelas. Quando a gente acessa pela primeira vez o Management Studio, logo aqui em cima tem uma barra onde tem uma lista com todas as bases de dados disponíveis. Eu vou primeiro criar uma base nova, usando o comando Create Database e o nome da minha base. Vou colocar o nome dessa base aqui de despesas. Eu vou selecionar o meu código e eu vou clicar no botão executar ou pressionar F5. Como funciona o SQL Server? Aqui, nessa área de cima, eu vou escrever todos os meus códigos SQL e logo que eu executá-los, aqui embaixo, nessa área de baixo, onde aparecem mensagens, vai aparecer todo o conteúdo que eu executei. E agora eu vou selecionar a base de dados que eu acabei de criar. Selecionei o código que eu quero executar, executo. E agora está marcado aqui a minha base de dados. Então agora nós vamos escrever o código para criar a primeira tabela, categoria. Eu deixei aqui do lado o modelo no qual eu tenho as duas tabelas e do lado esquerdo nós vamos escrever esses códigos para a criação das tabelas. Então a primeira tabela que nós vamos criar é a categoria. Para criar uma tabela eu vou executar o comando Create Table, o nome da tabela e o nome dos campos que eu tenho dentro dessa tabela. O primeiro campo é o ID categoria. Qual é o tipo do dado que eu vou armazenar dentro dessa tabela? Fazendo uma analogia, para eu poder colocar um líquido, eu preciso de uma garrafa. Eu não posso colocar um líquido dentro de uma caixa de papelão. Assim como eu não posso colocar um ovo inteiro dentro de uma garrafa PET. Eu tenho sem quebrá-lo. Então, cada objeto ele precisa de um recipiente específico para ser armazenado. Nesse nosso caso aqui, nesse campo ID categoria, nós vamos armazenar um código e apenas um código numérico. Então, nós vamos colocar, depois do nome do campo, o tipo do dado. Toda vez que eu falar em tipo do dado,
é o formato desse recipiente que vai receber essa informação. E nesse caso aqui, nesse nosso modelo, esse campo ele é uma chave primária. Eu já vou explicar melhor o que é uma chave primária. Mas eu vou escrever lá, primary key, e eu quero que esse campo seja um campo autoincrementável. Eu vou definir isso escrevendo identity. Tem mais alguns detalhes que eu poderia incluir aqui, mas a princípio eu vou criar uma tabela de uma forma bem simples. O segundo campo é o campo categoria. Como no meu modelo eu usei uma ferramenta que eu seleciono obrigatoriamente o tipo do dado, eu já posso visualizar aqui que esse campo é um varchar de 45 caracteres. O que significa isso? Esse campo ele pode receber textos, qualquer tipo de caractere, com o limite de até 45 caracteres. E eu vou incluir mais uma definição aqui. Toda vez que eu criar uma categoria nova, esse campo tem que ter um nome, obrigatoriamente tem que ter um nome. E eu vou colocar aqui que ela não pode ser nula. Então, toda vez que eu escrevo depois do tipo do dado not null, significa que esse campo não pode ser nulo. Escrevi o código para a criação da minha tabela, eu seleciono e executo. E o SQL disse que o comando foi executado com êxito. Para eu confirmar se essa tabela foi realmente criada, eu vou selecionar todos os dados da minha tabela. Eu seleciono, executo, e ele trouxe aqui embaixo o ID categoria e a categoria. Eu não fiz nenhuma inserção ainda, eu apenas criei a tabela categoria. É uma tabela simples com apenas dois campos, um no qual ela é a chave primária, é o código que eu identifico aquela categoria. Fazendo uma analogia com pessoas, seria o CPF da pessoa, é um código único no qual eu consigo identificar uma pessoa através do número do CPF. Nesse caso, a categoria ela é identificada através desse código ID categoria. E aqui o campo categoria é onde a gente vai armazenar o conteúdo, escrever aquela categoria. Dando continuidade ao nosso vídeo, eu incluí aqui alguns comentários para cada uma desses comandos que nós executamos até o momento. Comando para criação de um database, seleção, criação de uma tabela e comando para seleção dos dados de uma tabela. Então, nós vamos agora criar a tabela despesas, seguindo o mesmo modelo que nós usamos, o mesmo código que nós usamos para criar a tabela categoria. Então, nós vamos começar colocando o comando create table. Por costume, eu sempre abro e fecho parênteses para que nunca esqueça que todos os campos estão ali dentro. É mais fácil eu já abrir, fechar e colocar os campos dentro do que abrir, colocar os campos e porventura esquecer de fechar. Toda vez que eu esquecer de fechar um parênteses, o meu comando SQL vai me retornar um erro. Então vamos lá, o primeiro campo é o ID despesas, tipo inteiro, primary key identity, também é uma chave primária. Olhando no meu modelo aqui, eu consigo ver que ele tem uma chavezinha nesse meu modelo, né? Por que é uma chave primária? Porque é o código para eu identificar essa despesa. O segundo campo, despesas, despesa apenas, varchar de 45 caracteres. E eu vou colocar mais uma opção aqui, o not null. Eu não quero que esse campo seja nulo. Depois o valor, eu vou criar ele como um decimal. O campo decimal, eu posso armazenar números que vão 10 registros antes da vírgula e 2 após a vírgula. Eu tenho duas casas decimais depois do meu número inteiro.
Eu vou colocar aqui o dia, date, time. Eu não vou deixar esse registro como not null, porque de repente eu quero só armazenar um valor, eu posso armazenar apenas um determinado tipo de valor. Não vai ser um campo obrigatório. E eu vou colocar aqui o que nós chamamos de chave estrangeira, que é a minha categoria underline de categoria, é a minha referência a tabela categoria underline o campo onde é a chave primária na tabela categoria. O que eu vou armazenar nesse campo? O código da minha categoria, apenas o código da minha categoria. E quando eu crio uma chave estrangeira, eu faço um relacionamento entre as duas entidades, entre as duas tabelas. Então eu coloco primeiro o nome do meu campo, o tipo do dado, e eu vou escrever em inglês, é claro, foreign key, chave estrangeira, referenciando a minha tabela categoria. Como no final aqui, eu já finalizei, eu já fechei o meu parênteses, está pronto a minha criação da tabela. Então, revisando, create table despesas, crie a tabela despesas, primeiro campo ID despesas, inteiro, primary key, identity. Segundo despesas, varchar not de 45 caracteres, not null. Valor decimal 10,2, not null. E dia, date time. E a chave estrangeira, que é a referência a essa minha tabela categoria. Então, toda vez que eu precisar criar uma referência, eu vou fazer exatamente assim, colocar o nome do campo. Aqui eu posso colocar o nome do campo que eu quiser, mas o meu modelo fica muito mais fácil eu identificar qual é o nome da tabela e o nome do campo. Depois o tipo do dado, foreign key, chave estrangeira, referenciando a tabela categoria. Agora eu só seleciono a minha tabela, executo e criei a minha tabela. Só para confirmar que a minha tabela está lá, eu não preciso fazer isso, mas eu vou colocar aqui para ilustrar para vocês que aqui está a minha tabela. Aqui embaixo o ID despesa, despesa, valor, dia e categoria underline de categoria. Então, pessoal, é isso daí. Mais informações vocês podem acessar no meu site www.dicasecódigosweb. Espero que tenham gostado. Até a próxima!